Oi, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender a pintar figos. E para isso, eu separei as seguintes cores. São várias cores, né? Não se assustem, mas vamos usar por etapas e vai ser bem fácil. Então, aqui, para a parte vermelhinha dele, nós vamos usar aqui como base o rosa antigo, depois o vermelho profundo. E para dar uma sombra, né, uma profundidade, vamos usar o vinho. Aqui, na parte de luz, vamos iniciar com o amarelo bebê, depois a gente dá mais uma iluminadinha com marfim, e para a parte verde, vamos usar o verde kiwi e na sombra o verde grama. Então, vou iniciar aqui com o amarelo bebê e vou usar aqui esse pincel número 8, que tá parado e lixado, a referência dele é 456, ele é da Condor. Pode ser até um pincel número 10 que dá certo aqui, tá? Porque não é assim tão pequenininho, né? Então, eu começo pegando ali a tinta e vou escolher aqui sempre a mesma parte onde está iluminado, tá? Então, eu fiz a iluminação aqui no centro, né, das frutas. Então, aqui também vai ser no centro. Vou pegando a tinta e vou fazer nesse movimento aqui, ó, de pincel em pé mesmo, tá? Porque o figo, ele é todo marcadinho assim, né? Ele é rajadinho. E aí, eu vou passando a tinta já nesse sentido mesmo. Ó, vou esfregando bem. Observe que eu sempre venho com a tinta aqui no centro. Então, venho com a tinta aqui e, ó, espalho a sujeirinha dela pra fora. Subo um pouquinho, deixa eu firmar meu tecido aqui, que não ficou bem grudadinho aqui na tábua. Vou segurando aqui, puxando e espalhando a tinta, ó. Cuido pra essa tinta penetrar bem aqui no tecido. E aí, essa primeira parte, ok. Lavo meu pincel. Vou vir agora fazendo a parte verde, com o verde kiwi. O figo, quando ele começa a madurar, né, amadurecer, ele vai avermelhando de baixo pra cima. E aqui, o talinho dele em cima, sempre fica mais verdinho. Também dá pra fazer um figo, assim, mais roxinho. Uma próxima aula, a gente faz ele roxinho, com mais violeta. Ó, e vou vir, ó, com o mesmo movimento de pincel em pé, pra ele já vir formando essas rajinhas, tá? Ó, aqui eu posso cobrir toda essa parte. Aí, eu desço assim um pouquinho, ó, só com a sujeirinha. Ó. Que aí, depois, a gente vem mesclando com o rosa antigo. Depois, a gente faz a sombra nesse verde. Agora, eu lavo meu pincel novamente. E vamos vir agora com o rosa antigo. Ó, eu venho com o rosa antigo aqui, espalhando ele dessa forma. Eu não vou descer ele tanto até aqui embaixo. Ó, vou vir até um certo pedaço. Porque daí aqui, como ele vai ser mais escuro, a gente já vem com o vermelho profundo. Ó, já vou levando ele, ó, um pouquinho lá em cima desse verde. Aqui também, ó, onde tem o amarelo bebê, eu vou mesclando. Começa agora. Observa que eu vou fazendo já esse movimento arredondado aqui na fruta. Porque senão depois a gente não consegue deixar essas nervurinhas aqui bem certinhas. Então, já vou, ó, com esse movimento.
E vou mesclando ali, ó, junto com o verde. Com o verde, aqui na parte aonde tem o amarelo bebê, eu só cuido para não cobrir tudo. Ó, e vou com esse movimento, já deixando aqui as marquinhas. Nesse primeiro momento aqui, ele fica um pouco mais manchadinho mesmo, não tem problema, tá? Posso trazer um pouquinho aqui, ó, desse rosa, como ele já está mais maduro, então posso trazer um pouquinho desse rosa aqui, ó. Mas é bem pouquinho mesmo. Aqui eu vou descer um pouquinho mais. Carro de som, só um pouquinho. Agora, eu troquei de pincel, ó, vou usar aqui um pincel. Esse daqui também é número 8. Ele é... A referência dele é 421, tá? Ele é um pincel de cerdas mais macias. Então, eu vou vir agora com o meu vermelho profundo. E se você tá gostando da aula, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Então, eu venho aqui com ele também em pé. Aqui já vou deixar, ó, aqui ele tem essa pontinha aqui dele, tá vendo? Então, aqui também tem. Então, eu não vou cobrir ela de tinta agora. Vou contornar ela aqui com o vermelho profundo e vou puxando, ó, com o pincel em pé, pra cima aqui do rosa antigo. Faço as bordinhas aqui, né, ó, pra não ficar aparecendo tecido. E vou puxando. Aqui no canal também já tem uma outra aula de figo, que eu pintei um pouquinho diferente. Usei algumas outras cores. Ele também ficou nesse tom mais amareladinho, mais vermelhinho, mas eu fiz com outras cores. Em breve também teremos outras cores, para você ter uma variedade e pintar aquela que você mais gosta. Ó, vou cobrindo aqui o tecido, mas dessa forma com o pincel em pé, pra ir deixando aqui marcadinho, tá? Agora, enquanto seca um pouquinho aqui, eu lavo meu pincel e vou fazer o verde. Fazer a sombra ali com o verde grama. Ó, desço, com o mesmo movimento que eu fiz ali, o vermelho profundo, eu vou fazer aqui com o verde grama. Passa a bordinha de cima lá, ó. Faço também o contorninho aqui, porque a gente colheu o figo, então ele quebrou a pontinha ali. Ó, aí eu desço um pouquinho, ó. Sempre com esse movimento de pincel em pé. O pincel, no caso, aqui na vertical. Ó, desço um pouquinho desse verde. Eu não desço muito, porque o verde, se ele misturar muito aqui com esses tons de vermelho, vai ficar marrom. Então, eu não desço muito, só um pouquinho. Agora, eu lavo o pincel novamente. Sempre que for usar cores muito diferentes uma da outra, lave o seu pincel, tá? Agora, a gente vai vir com o vinho. Com o cantinho do pincel, eu peguei o vinho, vou deixar bem escurinho aqui e vou trazer essa tinta aqui, ó. Agora sim eu cuido para que fique um pouco mais marcadinho. A gente vai usar aqui também o pincel filete. Ó. Então, eu vou marcando, vou fazendo a sombra aqui embaixo e vou marcando, ó.
marcando, marcando. Aí, fiz essa primeira etapa aqui, eu vou reservar aqui meu pincel e vou pegar o pincelzinho filete, que é esse aqui, mais fino, com as cerdas um pouco mais compridinhas, tá? Vou dar uma lavadinha nele aqui, que eu quero que ele fique bem flexível. Senão, eu não consigo fazer o movimento que eu preciso. A minha tinta tá um pouquinho grossa, então eu vou colocar aqui, ó, um pinguinho de água. Eu hidrato aqui meu pincel e vou lá, ó, na tinta. Venho aqui, assim, pra penetrar a tinta, ficar mais molinha e também absorver em todas as cerdas do pincel. Aí, eu venho aqui com movimentos leves e vou deixar algumas marcações. Eu não vou riscar ele inteiro, tá? Vou fazendo alguns risquinhos mais finos, ó. Porque ele tem, né, assim, umas leves marquinhas, então, eu vou fazendo aqui com o vinho. Vou colocar algumas mais subindo aqui. Lavo o pincel para tirar esse vinho. Vou usar um pouquinho do verde, também vou dar uma diluída, uma gotinha de água. Molho o pincel, pego o verde, ó, e vou colocando o pincel aqui na aguinha e lá, ó. Pra ficar a textura que eu preciso. Tiro o excesso. E aí, vou dar uma riscadinha aqui também, ó. Essa parte do verde não aparece tanto, mas faz diferença, tá? Lavo o pincel novamente. Agora, eu vou voltar com o meu pincel número 8 aqui, ó, de cerdas macias. E vou vir com o marfim iluminar um pouquinho mais aqui. Ó, o cantinho do pincel, eu pego o marfim e vou aos poucos iluminando. É importante que esteja seco, porque senão vai ficar meio rosado aqui, né? Porque tem vermelho, então tem que estar seco. Aí, você vem e acentua aqui um pouquinho essa luz. Faço aqui também, ó, e quando a gente quebra ele ali, ele solta um leite ali, né? Então, a gente vem, ó, e deixa marcadinho. Vou marcar esse aqui também, porque já sumiu um pouquinho. Ó, sempre faço os retoques. E também sumiu um pouquinho. Essa parte aqui, ó, eu fiz com vinho, mas pode fazer também com rústico ou sépia. Agora, a gente vai deixar aqui, uns pontinhos assim, ó, que ele tem igual aqui. Bem pequenininhos, com marfim. Pode ser com branco também. Quando a gente olha o figo, né, a fruta de verdade, ela tem essas pintinhas. Só que aqui na pintura, a gente não vai encher de pintinhas, não, porque senão vai ficar estranho. A gente coloca algumas em alguns pontos. Posso colocar algumas aqui em cima também, ó.
no verde. Você pode colocar assim, como eu tô colocando, ó, mais tremidinho assim, ou pode vir fazendo assim, ó, pequenos risquinhos, tá? Também dá certo. Aqui no vídeo quase não dá pra ver, né? Porque elas são bem imperceptíveis mesmo. Mas a hora que você estiver pintando, você vai conseguir visualizar bem, tá? Agora, vamos fazer essa parte aqui. Vou preencher com vinho. Preencho bem, deixo bem tampadinho, ó, pra não aparecer nada do meu tecido. Vou colocar um pouquinho aqui junto desse vinho, do vermelho profundo, porque só o vinho ali, a hora que eu passar o marfim, vai ficar rosado. Então, eu coloco um pouquinho de vermelho profundo. Com o cantinho do pincel, eu pego o marfim e vou iluminar aqui, ó, a pontinha. Pegou nada de luz? Aí, ó. A pontinha e trago. Aqui vai secar e vai sumir um pouquinho. Se você ver que precisa dar uma retocadinha, aí depois de seco, você retoca, tá? Aí aqui, depois que a gente faz tudo, a gente observa aonde precisa aqui, ó. Que fica, né, umas imperfeiçõezinhas, aí você vem com a sombra e vai ajeitar essa parte. Aqui a sombra eu fiz com o vinho. Então, vamos lá acentuar essa sombra. Aqui eu vou acentuando a sombra e automaticamente o de cima já vai, né, saltando ali. Por isso que é muito importante entender aqui a luz e a sombra da pintura. Onde vai a luz e aonde vai a sombra. Todos os elementos que estão por baixo, eles precisam de uma sombra. Então, acentuo aqui a sombra. Esse daqui eu não preciso acentuar muito, porque aqui é o verde, então já ficou mais escurinho aqui e está ok. Esse chão, para quem quiser fazer igual, eu fiz com rústico e aqui iluminei um pouquinho com camurça. E é isso, tá pronta a nossa aula de hoje, foi uma aula bem rapidinha, é uma pintura fácil, é só observar bem o movimento aqui do pincel, e prestando atenção como eu faço os movimentos, que você vai conseguir fazer aí, tá bom? Então é isso, gente, aguardo vocês na próxima aula, um beijo, fiquem com Deus, tchau!